O silêncio na sala tinha peso. Um peso de 70 anos, concentrado na poltrona de Vime onde eu, Marta Pereira da Silva, estava sentada. Do meu lugar, via a poeira dançando nos raios de sol que cortavam a penumbra da sala de estar, iluminando como um holofote cênico a única peça de mobília que realmente importava naquela cena. Uma mala grande, de fundo falso, marrom e desgastada, posta de pé no meio do corredor. Era a mala que eu usara, décadas atrás, para carregar panos e vestidos para costurar nas casas das patroas da Zona Sul. Agora, estava sendo usada para carregar o que sobrava da minha vida para fora da minha própria casa. Ana Paula, minha filha caçula, movimentava-se com uma eficiência fria, meticulosa, dobrando camisolas e robes de banho que cheiravam a naftalina. Seus movimentos eram precisos, cirúrgicos, como se estivesse desmontando um artefato complicado, e não a existência da própria mãe. Vai ser muito melhor, mãe, você vai ver, disse ela, a voz ecoando no apartamento meio vazio. O apartamento. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. O cheiro de pão torrado e café das manhãs de domingo, o riso abafado das crianças nos corredores, o som da minha máquina de costurar cantando até tarde da noite para pagar a mensalidade da faculdade deles. Tudo isso estava sendo embalado, etiquetado, silenciado. O recanto da serenidade tem jardim, tem atividades. Você vai fazer amigos. Aqui você fica o dia inteiro sozinha, com essas escadas. É um perigo. Aqui é minha casa, Ana. Minha voz saiu um fio de ar, um sopro que mal perturbou a poeira suspensa. E vai continuar sendo em seu coração, respondeu Carlos, meu filho mais novo, entrando na sala carregando uma caixa de papelão marcada sala, bugigangas. Ele a depositou no chão com um baque seco. Mas a gente precisa ser realista, mãe. Você quase botou fogo na cozinha esquecendo o gás ligado. Teve aquele tombo na escada do prédio mês passado. A gente mora longe, tem trabalho, tem os filhos. Não dá pra ficar de olho 24 horas. No recanto, você tem assistência. É carinho profissional. A palavra profissional caiu como um seixo no lago quieto da minha alma. Carinho profissional. Eu, que passei noites em claro segurando a testa febril dele, do Carlos, quando criança. Que lavei com estas mãos, agora nodosas e marcadas de veias, as roupas íntimas da Ana quando ela ficou doente no colégio interno. Que aconselhei Juliana, a mais velha, após o primeiro desgosto de amor, com palavras que não constavam em nenhum manual. Meu carinho sempre foi artesanal, caseiro, sujo às vezes de cansaço e lágrimas. Agora, precisava de um upgrade. Uma versão asséptica, com horário marcado e planos de saúde. Juliana, a primogênita, observava da porta da cozinha, seus braços cruzados. Seu silêncio era o mais alto de todos. Nos seus olhos, eu não via a convicção fria da Ana, nem a justificativa empresarial do Carlos. Via vergonha. E um alívio profundo, quase obsceno. Alívio por não ser mais a filha designada para os fins de semana, para levar ao médico, para resolver o vazamento da pia. O problema estava sendo terceirizado. É pelo seu bem, mãe, ela murmurou, finalmente, desviando o olhar para o chão. A gente te ama. Eles usavam a palavra amor como um martelo. Um martelo para cravar pregos no caixão da minha independência. Amor como posse. Amor como controle. Amor como cansaço disfarçado de preocupação. A cena era surreal. Meus 3 filhos, a quem dei à luz com dores que dilaceraram o corpo e a alma, a quem alimentei muitas vezes com a única comida do meu prato, a quem ensinei a ler, a andar, a sonhar, agora formavam um comitê de avaliação para descartar a peça defeituosa do conjunto familiar. Eu era mobília antiga, o sofá desbotado que não combinava mais com a decoração moderna e dinâmica das vidas deles. Carlos, o bem-sucedido dono de uma oficina mecânica, sempre com o telefone na mão, resolvendo problemas, vendendo soluções. Tinha herdado do pai, não a paciência silenciosa, mas uma ambição que latejava como um motor. Ana Paula, a arquiteta, obcecada por linhas limpas, espaços funcionais, minimalismo. Uma vida desenhada no alto CAD, onde sentimentos eram layers que podiam ser ligados ou desligados conforme a conveniência. E Juliana, a dona de casa perfeita, cujo maior projeto era a aparência de uma família feliz nas redes sociais. Eu era um pixel fora do lugar,
Uma mancha no feed perfeito. A conversa continuou, um fluxo de palavras suaves e venenosas. O apartamento vale uma boa grana no mercado atual. A verba cobre anos do recanto, que é top de linha. Você merece descanso, mãe. Deixa a gente cuidar de você. Cada frase era uma pá de terra jogada sobre a Marta que eu era. A Marta que resistiu. A Marta que lutou. Até que, exausta, não da discussão, mas do espetáculo macabro, murmurei: preciso do meu remédio para a pressão. Foi uma desculpa patética, mas funcionou. Eles me viram frágil, confusa, e aquilo os acalmou. A vítima estava aceitando seu papel. Retirei-me para o meu quarto, o último território inexpugnável. A cama de casal de madeira maciça, onde Pedro, meu marido, morreu há 12 anos, segurando minha mão. O guarda-roupa alto, de madeira escura, que acompanhou nossa vida desde o casamento. A penteadeira com o espelho embaçado, onde me vi jovem, depois mãe, depois viúva, e agora? O que eu era agora? A fúria que vinha sendo contida por uma vida inteira de conduta educada, de engolir sapos, de colocar os outros em primeiro lugar, começou a ferver nas minhas entranhas. Não era um calor passageiro. Era um vulcão antigo, dormente, que despertava. E não jorrou lava. Jorrou uma clareza de gelo. Foi então que meus olhos, vagueando pelo quarto em busca de alguma âncora, pousaram no guarda-roupa. Especificamente, na parte superior, onde uma fileira de cobertores de lã pesada repousava, intocada há anos. Pedro sempre dizia, com um sorriso misterioso: guarda os cobertores velhos, Marta. Um dia o inverno pode ser mais frio do que a gente imagina. Subi em um banquinho, com as articulações protestando. Removi os cobertores, um a um. A poeira me fez espirrar. E lá, no fundo, encostado na madeira do fundo do móvel, estava ele. Uma caixa de sapatos. Não uma caixa qualquer. Uma caixa da marca Kalil, um modelo antiquíssimo. A lateral desenhada com uma flor estilizada que já fora dourada e agora era apenas um fantasma amarelo. Meu coração deu um salto. A caixa de sapatos. Pedro me entregará aquela caixa poucas semanas antes de partir. Ele estava fraco, a pele quase transparente sobre os ossos, mas os olhos ainda tinham aquele brilho de sabedoria calma. Marta sussurrara, sua mão fria apertando a minha. Guarda isso. Não abre agora. Não conte para ninguém. Só quando sentir que o chão tá caindo. Quando aqueles que a gente mais ama começarem a parecer estranhos. Aí, você abre. É o meu último fôlego, guardado para você. Na época, atribuí as palavras à doença, à poesia melancólica de quem se despede. Guardei a caixa, movida mais pelo sentimento do que pela razão, e com o tempo, o luto e a rotina solitária, ela foi soterrada pelas necessidades do dia a dia, literalmente coberta por cobertores. Agora, o chão havia desaparecido. Os estranhos tinham os rostos dos meus filhos. Com mãos trêmulas, mas não de medo, de uma eletricidade contida, desci do banquinho e coloquei a caixa sobre a cama. Era leve. Ao abri-la, um aroma distinto invadiu o ar. Papel velho, naftalina, e uma pitada do tabaco de corda que Pedro fumava às escondidas no quintal. Não havia dinheiro. Nenhum maço de notas. Nenhuma joia reluzente. Apenas papéis. Papéis que, sob a luz fraca do abajur, começaram a contar uma história diferente da que eu viverá. No topo, uma folha de papel ao maço, dobrada várias vezes. Era uma escritura. Um documento notarial, datado de 1965, da cidade de Itapecerica, interior de Minas Gerais. Descrevia a compra de um terreno de 5 hectares, com nascentes de água e mata nativa, por um certo senhor Joaquim Pereira, pai do meu Pedro. O terreno ficará em nome do pai, mas havia um anexo, um contrato de doação posterior, registrado em cartório, transferindo a propriedade para Pedro, em consideração aos serviços prestados. Pedro nunca mencionara isso. Nunca. Falamos em vender o sítio da família anos atrás, quando a situação apertou, e ele simplesmente balançara a cabeça. Não vale quase nada, Marta. Deixa quieto. Mas o documento era claro, com carimbos oficiais, assinaturas reconhecidas. Era real. Debaixo da escritura, outra surpresa. Um testamento hológrafo. Todo escrito à mão por Pedro,
em sua letra firme e angular, que eu reconheci de cor. Era datado de 1 ano antes de sua morte. Nele, ele deixava todos os meus bens, móveis e imóveis, direitos e ações, em especial o terreno-sito em Itapecerica MG, de minha propriedade, para mim, Marta Pereira da Silva, minha esposa e companheira de todas as horas. O texto era simples, direto, sem firulas de advogado. E no final, 2 assinaturas de testemunhas. José Alves dos Santos, o seu Zé da Padaria, que morreu de infarto 2 anos depois, e irmã Maria do Socorro, a freira que visitava o hospital e que faleceu num acidente de carro. Era um testamento válido, talvez contestável, sem as formalidades todas. Mas era uma declaração, uma prova de intenção, um grito silencioso do meu marido do além, dizendo: isso é teu. Mas a peça mais devastadora estava no fundo da caixa. Um caderno escolar, de capa preta, já desbotada para um marrom acinzentado. Na capa, escrito a caneta, uma única palavra: contas. Abri-o. As primeiras páginas eram anotações sobre o terreno. Observações minuciosas, como se Pedro fosse um agrimensor. Cerca de arame precisa ser refeita no lado norte. Nascente principal, água boa. Pode furar poço artesiano aqui. Área plana boa para plantio de milho ou pasto. E depois, uma anotação mais recente, a tinta diferente. Falaram que a nova rodovia vai passar a 10 quilômetros. Valor vai subir. Muito. Eu folheava as páginas, uma dor aguda no peito, não de tristeza, mas de uma descoberta arrepiante. Pedro sabia. Ele sempre soube do valor, e guardou o segredo. Por quê? A resposta veio nas páginas seguintes. O título, em letras maiúsculas. Dívidas. Era uma lista. Metódica, fria, com data, nome e valor. Carlos, empréstimo para abrir a oficina, 2005. Valor, R$ 15.000. Devolvidos R$ 3.000 em 2006. Parou de pagar. Diz que negócio não decolou. Restante, R$ 12.000. Ana Paula, empréstimo para entrada do apartamento no Recreio, 2010. Valor, R$ 25.000. Devolvidos R$ 5.000 em parcelas irregulares. Parou em 2012. Diz que as prestações do AP são altas. Restante, R$ 20.000. Juliana, empréstimo para cirurgia plástica, lifting e lipo, após divórcio, 2018. Valor, R$ 18.000. Nunca devolveu um centavo. Diz que foi investimento na autoestima. Restante, R$ 18.000. No rodapé da página, uma anotação, a caneta pressionando o papel com força. Não é sobre o dinheiro. É sobre a palavra. Um homem, uma mulher, sem a palavra, são vento. Um dia, Marta, você pode precisar que eles se lembrem que vento não sustenta teto. Que nada na vida é de graça. Nem o suor de uma mãe. As lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de raiva contida por anos, de amor transformado em desilusão, de um reconhecimento tardio e doloroso. Enquanto eu me esfalfava, acreditando estar construindo um legado de amor incondicional, Pedro, quieto e observador, registrava o débito moral. Ele não era um homem amargo. Era um homem realista. Um homem que me protegeu, até de mim mesma, da minha própria cegueira de mãe. E no final do caderno, na última folha, um nome, um número de telefone e uma breve anotação. Dr. Raul Ventura, advogado, 21 9 87 65 43 21. Especialista em direito do idoso e família. Homem sério. Cobra justo. Se um dia a casa cair, ele é um engenheiro. Pedro previu tudo. O abandono, a ganância, a minha solidão final. E me deixou um mapa. E uma espada. A senhora idosa, frágil, confusa, que entrou no quarto minutos antes, não existia mais. Em seu lugar, erguia-se Dona Marta. A costureira que furava o dedo e não largava a costura. A viúva que enfrentou a fome para manter os filhos na escola. A leoa cujos filhotes agora rosnavam para ela. A guerra seria diferente. Não seria com gritos ou lamúrias. Seria com a arma que meus filhos mais desprezavam: paciência.
E com a munição que Pedro, do túmulo, me forneceu, a verdade escrita. Peguei meu celular antigo, daqueles com teclas grandes. Desquei o número. Uma voz grave, cansada, mas atenta, atendeu. Doutor Raul Ventura. Doctor, disse, e minha voz soou estranhamente firme, como se outra pessoa falasse por mim. Preciso de um advogado. Meus filhos querem me trancar num asilo e vender minha casa. E eu tenho umas contas a cobrar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não de surpresa, mas de reconhecimento. Era como se ele ouvisse essa história todos os dias. Dona, onde a senhora está agora? Em casa. Ainda na minha casa. Fique aí. Não assine nenhum papel. Não vá a lugar nenhum com eles. Nem ao médico se eles insistirem. Estou a caminho. Meia hora. Antes que ele chegasse, fiz mais uma coisa. Peguei o caderno de Pedro e meu celular. Com uma calma que era filha da fúria, comecei a tirar fotos. Foto nítida da página das dívidas, com os nomes e valores claros. Foto da escritura do terreno. Foto do testamento. Foto da mala no corredor. A tecnologia, que era um mistério para mim, tornou-se, naquele momento, a extensão da minha vontade. Eu, a analfabeta digital, estava prestes a travar a primeira batalha no campo que meus filhos dominavam. O mundo virtual. O Dr. Raul chegou pontualmente. Era um homem baixo, na casa dos 60, careca, com óculos de aro grosso e um terno marrom modesto. Seus olhos, por trás das lentes, eram como dois poços profundos, onde se refletiam décadas de histórias tristes. Ele não me tratou com a condescendência que eu estava acostumada a receber. Tratou-me como uma cliente. Como uma estrategista. Sentamos à mesa da cozinha, sobre o tampo de fórmica que testemunhara tantas refeições em família. Eu pus a caixa de sapatos entre nós, como um tabuleiro de xadrez onde as peças eram memórias e documentos. Ele examinou cada papel com a minúcia de um ourives. Quando leu o caderno de dívidas, um leve sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. Dona Marta, ele disse, erguendo os olhos. Seu marido era um homem sábio. E a senhora tem, nas mãos, uma bomba de efeito moral. Mas a moral, hoje em dia, só funciona se for exposta ao sol. Explicou-me o plano. Era arriscado. Era brutal. Expor a família à vergonha pública. Mas era a única forma de agir rápido, antes que conseguissem me declarar interdita e tomar todas as decisões por mim. Primeiro, ganhamos tempo, ele disse. A senhora vai ser dócil. Vai dizer que precisa de uma semana para se despedir da casa, escolher lembranças. Isso nos dá margem para manobra. E então, ele me mostrou o cerne da estratégia. O grupo da família no WhatsApp. A arena pública onde a imagem deles era mais preciosa. A senhora sabe usar? Aprendo, respondi, com uma determinação que fez seu sorriso se alargar um pouco. Naquela noite, quando meus filhos voltaram, cheios de uma confiança vitoriosa, eu interpretei o papel da minha vida. Deixei os ombros caírem, a voz tremer. Vocês devem ter razão, murmurei, evitando os olhos deles. É muito trabalho para vocês. Só me deem uma semana. Uma semana para escolher minhas fotos, minhas coisas. Para me despedir desta casa. Vi o olhar de cumplicidade que trocaram. Viram aquilo como a rendição final. O último capricho da velha senil. Claro, mãe, disse Carlos, patenteando meu ombro. Toma teu tempo. A gente quer que seja tranquilo para você. A hipocrisia do gesto quase me fez cuspir, mas engoli. Sorri, fracamente. Eles saíram, deixando para trás a mala, um símbolo de sua vitória antecipada. A semana que se seguiu foi um frenesi silencioso. Enquanto eles pensavam que eu empacotava saudades, eu e o Dr. Raul montávamos o contra-ataque. Ele agiu rápido no campo jurídico. Registrou uma notificação extrajudicial em cartório, declarando minha oposição formal a qualquer venda do apartamento ou mudança forçada, citando a posse do terreno em Minas e suspeitas de coação. Enviou cópias com aviso de recebimento para cada um dos meus filhos e para o tal Recanto da Serenidade. O efeito foi um terremoto em suas certezas. As chamadas começaram a chover. Mãe, que absurdo é esse? Que advogado é esse? Ele está te explorando.
Carlos, aos berros. É o advogado que seu pai indicou, Carlos. Num papel que ele deixou. Parece que seu pai previu que eu precisaria de ajuda. Que papel? Que terreno? Isso é invenção. Está tudo no cartório, filho. O Dr. Raul pode explicar. Dr. Raul também conseguiu, com contato, que um geriatra renomado, isento, me avaliasse em casa. O laudo foi cristalino. Paciente lúcida, orientada, plenamente capaz de gerir sua vida e seus bens. Mudança brusca de ambiente é desaconselhável e pode gerar grave declínio cognitivo. Era um escudo de aço. Mas a arma principal estava na palma da minha mão. O celular novo, simples, que o Dr. Raul me configurou. Ele passou horas me ensinando como abrir o WhatsApp, como achar o grupo Família Pereira Coração Vermelho, como tirar prints, como postar fotos. A senhora vai precisar de coragem, Dona Marta. Vai ser feio. Depois do que vi, doutor, feio é o que está no espelho da alma deles. O dia D chegou. Uma quarta-feira de manhã, quando sabia que Carlos estaria numa reunião com fornecedores, Ana Paula em uma obra e Juliana na aula de yoga. Hora de máxima visibilidade, mínima chance de reação imediata. Sentei-me na minha poltrona, o coração batendo forte, mas a mão firme. Abri o grupo. 25 membros. Filhos, genros, noras, primos, alguns tios mais distantes. Respirei fundo. E digitei, com um dedo lento mas preciso. Bom dia, minha família. Espero que todos estejam bem. Escrevo com o coração pesado. Meus filhos, Carlos, Ana Paula e Juliana, decidiram que não posso mais viver sozinha. Estão me levando para um asilo, o Recanto da Serenidade, e vão vender meu apartamento. Dizem que é pelo meu bem, que eu sou um perigo para mim mesma. Só queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho ao longo da minha vida. Peço que cuidem uns dos outros. Um beijo da vovó Marta. Apertei enviar. Por alguns segundos. Nada. O vácuo digital foi aterrador. Então, as reticências de alguém digitando. E a enxurrada. Primo Rogério. Tia Marta, que isso? Isso é sério? Nora da Ana, Carla Carlos, me liga agora. O que está acontecendo? Tio Alberto, meu Deus. Marta, isso não pode ser verdade. Juliana, fala alguma coisa. Ana Paula, mãe, para com isso. É mentira. Tira isso do grupo. Carlos, mãe, apaga isso. Você não sabe o que está fazendo. Isso é invenção da sua cabeça. Eles estavam em pânico. A fachada de família unida e preocupada rachava em tempo real. Deixei a tensão cozinhar por 5 longos minutos. O grupo vibrava com mensagens cada vez mais desesperadas e raivosas deles, e de choque e indignação dos outros. Então, publiquei a primeira foto. A foto nítida, em close, da página do caderno de Pedro. Dívidas. Os nomes. Os valores. O restante gritando em vermelho na minha alma. O grupo parou. Um silêncio digital absoluto, mais eloquente que qualquer grito. E então, veio o tsunami. Nora do Carlos. Fernanda Carlos Antônio Pereira da Silva. Você deve 12 mil reais para sua mãe viúva? E quer jogá-la num asilo? Eu estou envergonhada. Cunhado da Juliana. Juliana, 18 mil em cirurgia plástica. Com o dinheiro da sua mãe? E você vem aqui em casa falar mal da sua cunhada que não ajuda? Vou mostrar isso para sua irmã. Prima Maria. Ana Paula, sempre te achei tão centrada. 20 mil da entrada da sua casa? E você com esse carro novo? Que nojo. Um nojo. Era o circojeca familiar se desintegrando. As máscaras caíam uma a uma. A ira não vinha mais de mim. Vinha dos próprios aliados deles, dos casamentos, dos julgamentos morais que eles tanto prezavam. Publiquei a segunda foto. Eu, sentada na poltrona, a mala ao fundo, com uma expressão de infinita tristeza, mas dignidade. E a terceira. O laudo médico, com a frase plenamente capaz claramente visível. A carnificina estava completa. Meu telefone começou a tocar sem parar. Carlos, gritando, ameaçando processar o Dr. Raul por difamação. Ana Paula, aos prantos de raiva,
chamando-me de velha maldita e ingrata. Juliana, em silêncio, apenas mandou uma mensagem privada, depois apagada: Mãe, por que fez isso? Eu só queria uma vida tranquila. O grupo foi deletado por Carlos 2 horas depois. Tarde demais. As prints, como vírus, já se espalhavam. Para outros grupos de família. Para amigos próximos. A vergonha, como o Dr. Raul previra, era um fogo que se alimentava sozinho. Nos dias seguintes, as consequências materiais começaram a aparecer. Carlos perdeu a conta de um cliente grande, um amigo da família que viu as prints. Ana Paula foi convidada a se retirar de um projeto beneficente do seu condomínio, pois não condizia com os valores da instituição. Juliana, cujo marido era um moralista rígido, foi confrontada com a verdade e ameaçada de divórcio se não resolvesse a situação vergonhosa com a mãe. Eles tentaram retaliar, movimentaram um advogado, tentaram uma ação de interdição de emergência, alegando que eu, sob influência de um golpista, estava dilapidando o patrimônio da família, o terreno, e sofrendo de paranoia. Foi quando o Dr. Raul desferiu o golpe de misericórdia. Marcou uma pequena coletiva de imprensa. Convidou um repórter de um jornal local de bairro e uma equipe de um canal comunitário de TV a cabo. O ângulo era perfeito. Idosa, ameaçada de asilo por filhos, dou a herança para a caridade. Os meus filhos foram formalmente convidados, como partes interessadas. Eles compareceram, pálidos, tentando parecer preocupados. A cena foi surreal. Eu, vestida com meu melhor vestido floral, sentada ao lado do Dr. Raul, diante de uma pequena mesa. As câmeras ligaram. Contei minha história, tal como aconteceu. Sem exageros, sem choros. Apenas fatos. A costureira, a viúva, a mãe. O empréstimo do terreno que valia mais do que imaginava. E então, olhando para a câmera, declarei: por isso, hoje, usando de plenos poderes e lucidez, assino a doação integral do terreno em Itapecerica, de minha propriedade, para a instituição Lar do Ancião São Vicente, para que seja vendido e o dinheiro ajude outros idosos que, como eu, se sentem sozinhos e descartados. Assinei os papéis diante das câmeras. O flash iluminou a firmeza da minha assinatura. Foi quando Carlos, não aguentando, avançou. Isso é um absurdo. Ela está sendo manipulada. Esse terreno é herança da família. O repórter virou o microfone. O senhor nega, então, que tentou internar sua mãe para vender o apartamento dela. Carlos, pego, gaguejou. O vídeo, editado, mostraria apenas sua expressão confusa e minha dignidade silenciosa. Ana Paula tentou argumentar, mas sua voz parecia estridente, gananciosa. Juliana chorou, mas as lágrimas pareciam de derrota, não de arrependimento. O vídeo e a reportagem tiveram um alcance modesto, mas suficiente. Nas redes sociais da comunidade, nos grupos de WhatsApp do bairro, a história correu. A dona Marta da Rua das Acácias, sabe? Aquela costureira. Os filhos queriam botá-la no asilo, aí descobriram que ela tinha um terreno e doou tudo para caridade. Os filhos ficaram a ver navios. O processo de interdição foi arquivado. A tentativa de anular a doação foi rejeitada, pois o laudo médico e o vídeo da coletiva atestavam minha capacidade. Eles tinham perdido. Perderam a batalha jurídica, a batalha moral e a batalha pública. O tempo passou. 1 ano. O apartamento continua sendo meu. Contratei, com uma pequena ajuda do governo e de uma pensão que Pedro tinha em um fundo esquecido, uma moça simpática para me ajudar 3 vezes por semana. A cuidadora, Fabiana, é mais filha para mim em suas visitas do que meus filhos de sangue foram na última década. O terreno foi vendido. O Lar do Ancião São Vicente reformou suas instalações. Fui convidada para a inauguração da ala Marta e Pedro. Chorei, mas eram lágrimas de um fechamento, não de uma abertura de feridas. Carlos tentou uma reaproximação, meses depois. Veio com flores, um discurso ensaiado sobre terapia e arrependimento. Recebi-o na porta. Entrar não, filho. Esta casa agora é meu porto seguro. Não deixo entrar ventania. Mãe, eu mudei. Eu vi o que fiz. Eu também vi, Carlos. Vi muito bem. Agora, vá, cuida da tua família.
Aprende com teu pai. Ele sabia que a maior herança não é a terra, é o caráter. E essa, parece, ele não conseguiu te deixar. Ana Paula nunca mais me dirigiu a palavra. Juliana manda mensagens formais em datas comemorativas. Respondo com um obrigada seco. Minha vida agora é pequena, mas é inteiramente minha. Acordo com o sol. Tomo meu café sem pressa. Voltei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Ajudo no bazar da igreja. Conserto roupas para as moças mais pobres do bairro. Virei, sem querer, uma conselheira informal. Outras donas, outras Martas, com olhos assustados, me procuram. Minha filha está começando a falar em apartamento menor, Dona Marta. Meu neto acha que eu não devo mais dirigir. Convide-as para um café. E, enquanto o posse dissolve na água quente, começo sempre da mesma maneira, apontando para a estante, onde uma simples caixa de sapatos Calil, vazia agora, ocupa um lugar de honra. Sente, minha filha. Deixa eu te contar uma história. Tudo começa com uma caixa de sapatos velha. E assim, a leoa velha, em seu território reconquistado, conta sua história. Não para inspirar piedade, para inspirar coragem. Porque ela aprendeu, da forma mais dura, que o amor incondicional é um mito perigoso. O verdadeiro amor, o que constrói e dura, é aquele que sabe dizer não. Que sabe guardar uma caixa de sapatos. E que, quando chega a hora, sabe abri-la e usar o seu conteúdo para reconstruir, tijolo por tijolo, o castelo da própria dignidade.